bola em jogo, galera. Oi, samba, quem tem perna bamba não deixa a peteca. Olá, amigos do Bola em Jogo. Vamos falar de futebol aqui na tela da internet. Minha gente, olha, o Botafogo já está em destaque na tela. Ele venceu o Vasco da Gama 3-2. Parabéns, Botafogo. O Botafogo está jogando para título, para as vagas lá, as vagas principais do Campeonato Brasileiro, não há dúvida disso. E devemos elogiar o trabalho do técnico Oswaldo Oliveira, porque o Botafogo tem padrão. O Botafogo tem uma ação ofensiva muito boa no primeiro tempo, tudo isso que nós estamos vendo no campeonato. Agora eu queria dizer que o Oswaldo Oliveira poderia evitar a polêmica do Rafael Marques, né, que é um bom jogador. Ele, em entrevista coletiva, diz que o Rafael Marques ele coloca essa condição contra a imprensa. A imprensa fez uma avaliação, pode ter acontecido um equívoco, o Rafael Marques não estava jogando, mas ele fica provocando, ele chega a provocar inclusive conselheiros do Botafogo, como o Carlos Augusto Montenegro, dizendo que o Rafael Marques merece aumento, que o Rafael Marques fez um golaço, mas no sentido de desafio. Queria dizer ao Oswaldo Oliveira, Oswaldo, você é experiente, você sabe que você pode prejudicar o rapaz. De que maneira? Ninguém joga bem o tempo todo. Se ele cair de produção, a torcida e alguns setores da imprensa vão cobrar de você. Outra coisa, você desperta para o adversário a ideia de uma marcação mais dura em relação ao Rafael Marques. Portanto, poupe o jogador desse constrangimento, deixa que ele atue. Se a imprensa errou, guarde para você. Essa ideia do revanchismo que você está cultuando não vai levar a cabo se você insistir. Muito experiente, Oswaldo, você já está há tanto tempo no futebol, elogie, mas sem esse traço que a gente tem percebido de quase que uma forra em relação a poucos jornalistas que fizeram talvez uma avaliação equivocada. Agora, no mais, veja que o próprio Seedorf já está ocupando um espaço que é seu no time. O Seedorf está cantando o time dentro do campo, está indo a você, está discutindo tática com você. É isso que você deve olhar. E não essa pressão sobre a imprensa. De qualquer maneira, o Botafogo, sob seu comando, faz um grande trabalho. Vamos para o Flamengo, que já está na tela. Aí, olha aí, o Flamengo venceu o Atlético Mineiro por 3-0. Olha, nós podemos chegar a uma conclusão. O treinador, o Mano Menezes, tem mexido muito na equipe. Mas uma coisa é certa, o meio-campo do Flamengo, mesmo ele mexendo, colocando Nixon, Adrian, toda hora mexendo, ele tem uma característica. Qual é a característica? Paulinho, é a velocidade. Então o Flamengo, se encontra um adversário que dá espaço, pode acontecer isso. O Flamengo impôs 3-0 ao Atlético Mineiro. Agora, queria dizer também ao torcedor do Flamengo que me acompanha aqui no site da Rádio Tupi, nesse programa Bola em Jogo, que quando enfrentar uma marcação mais fechada, também o Flamengo vai encontrar dificuldades. Essa oscilação é que o Mano Menezes tem que resolver. Seguimos com a nossa pauta, o Vasco da Gama em destaque, fez um bom jogo, mas o Vasco pagou no jogo contra o Botafogo, apenas para ficar no jogo contra o Botafogo. Goiás também nós poderíamos citar como exemplo, porque o Vasco vencia por 1-0, o Vasco está pagando por estar fazendo o time para semestre. Ele não faz o time para temporada estruturado, faz para semestre. Agora, ainda há pouco, estava negociando o Dátulo do Internacional. Está tentando, contratou o Cris. Isso tudo durante a competição. Nós já ultrapassamos a barreira da 10ª rodada, 25% do campeonato está contratando. Eu pergunto a você, prezado espectador, isso dá certo? Então o Vasco vai ter que se equilibrar durante o campeonato. E você poderia argumentar, Luiz Ribeiro, mas vai para que posição? Essa de 10º lugar é a cara do Vasco. Se melhorar, pode subir, mas a gente tem que ter paciência, porque montar time durante o campeonato não é bom negócio não. Fluminense trocou de técnico, empatou com a Ponte Preta, a gente vê já uma evolução na maneira de jogar o Fluminense. Eu diria que o Fluminense do Vanderlei Luxemburgo, nas 2 partidas, o Fluminense mais leve. É isso que eu pude perceber, há uma tendência de crescimento no Campeonato Brasileiro. E para fechar, minha gente, eu queria destacar o São Paulo sob a seguinte perspectiva. Veja esse jogo aí que o São Paulo jogou. Jogou depois e venceu o Benfica por 2-0. Eu quero falar desse jogo para explicar uma coisa. Esse jogo foi contra o Bayern. O Bayern venceu 2-0 o São Paulo com facilidade. Mas eu queria explicar ao nosso espectador que tem um nível de marcação na Europa que está incomodou o São Paulo. O Santos levou de 8-0 do Barcelona, que é isso aqui. Vamos dar uma olhada no campo. O time vermelho é o time do Bayern. O time branco é o time do São Paulo. Veja que o time do Bayern, ele coloca os 10 jogadores no campo do São Paulo. De que forma? O São Paulo tenta sair, a pressão é tão grande que o Bayern toma a bola imediatamente.
Aquela seta indicaria uma possibilidade de contra-ataque. O time do Bayern não tem medo desse contra-ataque. Por que esse contra-ataque não sai? Porque ele não espera a marcação, ele adianta a marcação, ele vai buscar, portanto, a bola no campo do adversário. Esse tipo de marcação, feito pelo Bayern, que o Barcelona também fez e aplicou uma goleada de 8-0 na equipe do Santos, uma humilhação. E o próprio Benfica, que mesmo perdendo para o São Paulo por 2-0, no primeiro tempo deixou o São Paulo lá em Lisboa, também numa situação desconfortável. Essa marcação, se aplicada no Brasil, nós vamos ter problemas. E eu estou projetando isso em Copa do Mundo e em confrontos internacionais. Porque é isso que está acontecendo. Para a gente encerrar, para você estar dando uma olhada, os 10 jogadores, os 2 zagueiros, eles estão tão tranquilos que eles vão para o campo do adversário, sem ter medo de tomar a bola nas costas. E a imagem é essa que você vê no quadro. O São Paulo de branco ficou, e muitos times ficam nas cordas, para usar uma linguagem do boxe. Veja como é que a bola é pressionada naquele campo. Para a gente dar uma olhada nisso aí. A gente se vê sempre aqui na tela da internet. Forte abraço. Barbosa! Aumenta o som aí. Nossa amizade só dá Tupi. Amiga de todas as horas, da dona de casa, Tupi, eu ouço aqui. de dia, de tarde, de noite. Tupi Morena, eu ouço aqui. Toca pra uma. Sem congestionamentos. Tupi? O trânsito fluido. Eu ouço aqui. Tupi, patroa, eu ouço aqui. Tupi! Eu ouço